ברוך אדוני המבורא לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחל בנו מכל המין ונתן לנו את תורתו. Shabbat Shalom para todos que nos acompanham, que as bênçãos do Todo-Poderoso, de Hashem, o Eterno de Israel, possa vos alcançar nessa tarde. Estamos felizes porque, ainda que haja algum impedimento de não fazermos um serviço completo com todas as pessoas aqui presentes, mas nós temos, o Jorge acabou de me mostrar ali agora, temos quase 200 pessoas assistindo para a honra e a glória do Todo-Poderoso, do Eterno de Israel. A paraxá dessa semana, elas são duas, a 22 e a 23, depende do ano, mas eu vou me concentrar num assunto que está na paraxá Vayekel, que é um assunto muito interessante, que está registrado no livro de Shemot, capítulo 36, versículo 1. Eu gostaria que vocês meditassem, e nós vamos clamar para que o Todo-Poderoso, na sua infinita misericórdia, nos permita sobressair de um momento tão difícil, mas eu creio que Ele, na sua infinita misericórdia, nos poupará e nos dará vitória, assim como deu ao povo de Israel sobre as 10 pragas que vieram sobre o Egito. Então o tema que eu escolhi para essa tarde, para nós meditarmos, eu creio que eu serei bem objetivo. É uma ministração curta, mas que nós possamos tirar deste estudo o melhor. Logo lá no capítulo 36 do livro de Shemot, do livro de Êxodo, no capítulo 36, versículo 1, nós temos um comentário que é muito importante dentro dessa paraxá. Fala de um jovem, um adolescente, que por nome se chama Betsael. Eu coloquei como subtítulo desse estudo, como ele sendo o arquiteto de Hashem, o arquiteto de Deus. Então vamos dar uma olhada em Shemot 36:1 e 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. E por aqui nós iremos aprender que para o Eterno não tem idade. Quando Ele quer fazer, Ele vai levantar alguém que faça a sua obra. Ele tem os seus escolhidos sobre a terra, e basta nós crermos que de uma forma ou de outra Ele fará com que seu propósito seja concluído. Assim como nós estamos passando por um pequeno juízo aí sobre a terra, infelizmente a humanidade não se atenta para as coisas do Eterno. Hoje está acontecendo algo na terra que eu acho que deve ser quase que único na história da humanidade. Nós estamos em um Shabat em que praticamente toda a Terra está de quarentena, então está quase todo o planeta Terra com suas famílias em casa. É um Shabat para todo o planeta. Isso é praticamente um caso único na história. Clamamos ao Eterno que esse juízo seja abreviado, porque muitas vidas já foram ceifadas, muitas pessoas estão sofrendo os danos desses vírus, mas que a sua misericórdia infinita possa repousar sobre o nosso planeta, sobre as pessoas da terra. Que haja misericórdia, que haja também um clamor da parte do ser humano e que ele reconheça o quão mal nós vivemos e somos faltosos para com o Eterno. Somos ingratos às vezes por aquilo que Ele tem nos dado.
Mas voltando à nossa paraxá, eu gostaria de abordar alguns comentários sobre esse jovem. Talvez são detalhes que você nunca ouviu. Certa vez eu fiz uma ministração sobre Betsael, mas eu não sei te dizer se o que eu vou falar nesta tarde foi falado na ministração anterior, porque eu não sei se foi há 2, 3 anos atrás, não me recordo. Eu tenho todas registradas nos meus arquivos, porém eu não tive tempo nem de consultar. Mas eu creio que as revelações que eu estou trazendo nessa tarde são assuntos interessantes, são assuntos novos, são revelações que o Eterno me deu, e que essas revelações possam se transformar em bênçãos na nossa vida e possam nos fazer crescer espiritualmente e materialmente. Possa aumentar a nossa emuná, a nossa confiança no Todo-Poderoso. E que nós todos, seja de qual for a denominação, seja qual for a Kehilá, seja qual for a congregação, todos aqueles que se dizem servos de Hashem, servos de Deus, o Todo-Poderoso, que todos possam se concentrar em estar buscando ao Eterno, estarem fazendo uma techuvá, um retorno para Deus. O mundo está precisando retornar para o princípio, para os princípios divinos. Nós estamos muito longe do Senhor, muito longe do Eterno. Estamos deixando muito a desejar, estamos muito preocupados com a nossa vida pessoal, a nossa vida material. Quando chega num momento desse, numa crise que está chegando a este nível, nós lembramos que o dinheiro não tem tanto valor, que os bens materiais não têm tanto valor, que o mais importante é correr por nossas vidas, pelas vidas dos nossos parentes, dos nossos entes queridos, dos nossos filhos. Então, nós notamos que nós trocamos qualquer coisa pelo shalom, pela paz. É um momento de reflexão e você fazer uma introspectiva, você fazer uma autoanálise de como você tem se comportado perante Hashem. Então eu creio que essa porção, esse estudo desse jovem, desse adolescente de Betsael, pode te trazer parâmetros para que você repense no nosso cotidiano. Então vamos estudar um pouquinho, vamos aprender um pouquinho. Esse Shabbat é um Shabbat HaHodesh, é um Shabbat que nos anos regulares é feita uma paraxá, tem anos irregulares que são feitas as duas parashiot, que é Vaikel e a Pedukei. Então por isso esse Shabbat é um Shabbat especial. É um Shabbat que acontece antecedendo o mês de Nissan. O mês de Nissan é um mês muito importante, porque ele é um mês em que o povo foi liberto do cativeiro egípcio. Foi justamente no mês de Nissan que o povo saiu do Egito pelos 400 anos de cativeiro e foram libertos das mãos de Faraó. Alguém poderia dizer, Nissan, ele é estabelecido como o primeiro mês do calendário judaico. Então, se Nissan é o primeiro mês, como que nós celebramos Rosh Hashanah em outubro? Se nós comemoramos o Ano Novo em outubro, é porque o calendário judaico, ele tem 2 anos novos. Ou melhor, ele tem 2 vezes o Ano Novo no mesmo ano, que é agora no mês de Nissan, que é contabilizado em honra à saída do Egito. É o primeiro mês do calendário. E Rosh Hashanah é o Ano Novo. Isso é um projeto divino, algo que só acontece com o povo de Israel. É um povo diferenciado. As bênçãos do Todo-Poderoso é sobre a terra de Israel, sobre o povo de Israel. E então nós comemoramos nesse mês de Nissan, o mês da libertação do povo de Israel. Mas quando você pega o nome das duas parashot, que uma é a Vaikel, que é reunir, olha que coisa interessante, já começa aqui, ó. Vaikel
reunir. E a Parashá Pekudei, que é a que é agregada em anos irregulares, que significa contar. Só que você precisa conhecer de Torá para entender o que significa esses conceitos. Porque o contar aqui não é contar as pessoas. Porque a Torá proíbe você contar as pessoas. Eu não posso chegar aqui na Kehilá, todo culto, e começar a contar quantos membros tem aqui dentro. Existe uma proibição na Torá que não permite que eu faça a contagem dos membros. Deus falou que não é para contar. É uma mitzvah negativa. Não faça a contagem. Então, como que a Parashá Pekudei significa contar, se não pode contar? Então, a partir do momento que você começa a entender o que significa as palavras na íntegra, nas raízes, na origem, você vai entender o seguinte, que a primeira vez que aparece a palavra igreja. Nós aprendemos dentro do conceito cristão, evangélico, que a igreja foi inaugurada em Atos 15, não é? E Atos 15 está muito longe de Êxodo, de Shemot, está muito longe, a distância de séculos, milênio, se por assim dizer. Então veja só, a igreja, ela foi inaugurada aqui. Quando surgiu essa parashá, a Vaikel, que é reunir, eu vou trazer uma palavra mais que esclarece melhor o que é reunir aqui nesse contexto. Com reunir aqui é kahal. É quando o Senhor mandou que juntasse todo o povo sem distinção. Porque ali no meio tinha egípcios e tinham o povo hebreu, que tinham saído do Egito do cativeiro. Mas junto com eles vieram os estrangeiros, que representam o Goim, que são os gentios. Mas quando o Senhor diz, junte todos, agreguem todos, não discrimine, porque na hora que a palavra de Hashem foi falada sobre o Monte Sinai, diz os mestres da Torá, que o Eterno falou em 70 idiomas diferentes. E eu te faço uma pergunta. Se lá só tinha hebreus, por que o Eterno falaria em outros idiomas? Ele deveria ter falado só no proto-hebraico, no hebraico antigo. Ele deveria ter falado somente na linguagem dos hebreus. Quando ele usou outros idiomas para falar de cima da montanha, ele já estava remetendo aqui, ele já estava dizendo que a kahal, que a vaikel, que o reunir já era um projeto de Hashem. O projeto dele já era a igreja, que hoje está espalhada por toda a terra. Tem muitas placas, muitas denominações, umas adoram mais, outras menos, algumas distorcem, outras não, umas criam heresias, outras não. E nós estamos aqui para fazer julgamento neste momento, mas somente para explicar para vocês que nesta parashá, Deus lança o conceito de assembleia, congregação, comunidade. Essa palavra aqui, vaikel, significa isso, assembleia, congregação, reunião, querilá, comunidade. Tudo está inserido aqui. E quando você parte para Pekudei, já é a segunda parashá, parashiot, olha só como existe um jogo aqui fantástico. A palavra Pekudei significa contar, mas não é contar quantas pessoas, é contar o valor de cada indivíduo. Ou seja, o dom não é o valor financeiro, esse vale mais ou menos que aquele. Que dom que esse irmão tem? O que ele pode contribuir para a obra de Hashem, para a casa, para a Kehilá? O que ele pode contribuir? Quanto ele pode ajudar? É por isso que uns são chamados para ser chamash, o diaconato, cada um é chamado num departamento. Uns são chamados para o louvor, outros são chamados para a oração, para a tevilá, para a cura, libertação através da palavra. Então cada um tem um chamado. Qual é o valor de cada indivíduo? Qual é a posição que Hashem quer cada indivíduo? Então ele disse aqui, vamos reunir. Vaikel com Pekudei.
vamos montar a assembleia, aquele lá que vai me adorar e vai me servir, e vamos ver o valor, vamos ver a posição, o empenho, o destaque de cada um no seu departamento. Assim foi no Mishkan. No Mishkan, cada um trabalhava uma área. Cada um tinha o dom de artífice num departamento. Este era o valor de cada um. Então o Eterno chamou cada um para desenvolver, para que o Mishkan fosse completo, com a arte que estivesse sobre cada um deles, sobre o dom que estivesse sobre cada um deles. Aí nós vemos aqui, lá em Shemot, capítulo 36, versículo 1, vem um comentário muito interessante. Deus, ele não faz nada por acaso. Olha que lindo isso, preste atenção. Livro de Shemot, Êxodo, capítulo 36, versículo 1, está escrito: Betsael e Oholiab, olha que lindo, com todos os artífices a quem Hashem concedeu a sabedoria e a habilidade necessárias para realizar a obra do Mishkan, devem agir exatamente de acordo com tudo que Hashem ordenou. O Eterno, o Todo-Poderoso, bendito seja, pede para Moshe chamar 2 jovens que vão encabeçar os artífices, porque são vários artífices. Ele escolhe 2 garotos no meio da comunidade e destacou o nome deles, que um é o Betsael e o outro o Oholiab. Aí embaixo ele já coloca na mesma frase, com todos os artífices, ou seja, vários homens dotados de um dom, artesãos, escultores, lapidadores de pedras, mas ele destacou o nome de 2 jovens. Porque o Eterno é minucioso. Eu tenho dito isso, tenho ensinado isso aqui nessa Kahal, que o Senhor, o Eterno Todo-Poderoso, ele é muito detalhista. O Senhor, ele vê os mínimos detalhes. Ele vê o seu procedimento, ele sonda o teu coração. Ele sabe o que você vai fazer antes mesmo que você faça. E quando ele disse aqui que eles devem agir no Mishkan, exatamente de acordo com tudo que Hashem ordenou, porque Moshe, quando foi na sua subida do Monte Sinai para receber as tábuas, as pedras da lei, a Torá, o Eterno já o elevou o patamar. Ele já estava em cima do monte para não estar no mesmo nível. Nós estamos falando aqui de níveis espirituais. Se ele ficasse aqui no chão, ele estaria num nível 0. Ele teve que subir a montanha para se elevar. Então ele estava num nível elevado. Neste nível elevado, já é entendido, dentro do conceito espiritual, que ele já não estava mais no nível da terra. Já estava num nível celestial, por estar no topo da montanha. Então, olha só, quando ele estava no topo da montanha, que ele já estava nos céus, o Senhor mostrou para ele o Mishkan. O Senhor mostrou para ele detalhes importantes do Mishkan. Então, veja só, que coisa linda isso, como é tremendo. Cada peça minuciosamente detalhada e confeccionada, eu frisei essa palavra, exatamente conforme Adonai ordenou. Todas as peças do Mishkan. Então hoje você vê uma menorá, foi o Eterno, Hashem quem a desenhou. Então você via a pia da lavagem das mãos, foi o Eterno quem projetou. Se você vê a mesa dos pães, foi o próprio Todo-Poderoso quem projetou. Então todas as peças, a Arca da Aliança, tudo foi projetado pelo próprio Eterno. E foi entregue nas mãos de Moshe quando ele estava sobre o monte. Como alguém poderia cumprir o que está escrito? Se o Eterno mostra as peças, algo, uma visão celestial, as peças foram vistas num âmbito espiritual. Como transformar essas peças que tiveram essa visão, que Moshe teve essa visão, como transformá-las em peças materiais, ainda que de ouro, ainda que de madeira de acácia, como
transformar exatamente, porque a palavra diz que Hashem exigiu que elas fossem confeccionadas exatamente. É lindo isso, né? Mas nós vamos entender isso. Olha aqui, o nome dos meninos, que está registrado lá em Shemot 36:1, olha que coisa linda isso aqui. O nome de Betsael e Oholiab tem mistérios escondidos aqui. Betsael, se você pegar a palavra Betzal, significa a sombra. Já o final da palavra, que é o El, muitos já conhecem, sabe o que significa o Todo-Poderoso, Adonai. Então, se nós pegarmos o nome do Betsael, significa a sombra, Betzal. El, Deus, Adonai, o Eterno. Mas se você pegar o nome do menino, que também foi ajudá-lo, o Oholiav, se você pegar, vem da raiz Ohol, que é minha tenda. E Av, Pai. Quando você vai começar a oração, por exemplo, do Pai Nosso, você fala Avinu Malken, Pai Nosso. Av, Avino. Av, Pai. Então Deus pega dois jovens que o nome deles já é profético, já são proféticos. Se eu pego o nome desses dois jovens, que foram os primeiros, que foram os encarregados da confecção das peças sagradas, olha que lindo que forma isso aqui. Dá uma olhada. A sombra, se Betzal é a sombra, El, Deus, o Reli, minha tenda, Av, Pai. Eu poderia fazer a frase da seguinte forma: a sombra da tenda do Eterno, o Pai. Ou seja, os dois jovens, o nome dos dois jovens, dos dois adolescentes, significa que Deus estava preocupado em criar uma sombra, uma tenda para cobrir o teu povo. É perfeito, perfeito. O Eterno estava preocupado que fosse criada uma tenda. Que tenda é essa? O Mishkan. Então, que fosse criado o Mishkan. A tenda onde a sua glória, a sua Shekhinah, fosse manifesta diante do povo. Por isso que a tenda, o Mishkan, foi exigido por Hashem que as tribos fossem divididas e o Mishkan ficasse no centro. Porque o Senhor está dizendo através do acampamento de Israel no deserto: a minha presença precisa estar no centro do seu casamento, no centro da sua vida particular pessoal, no centro dos seus negócios. Tem que estar no centro das suas emoções. O Eterno tem que ser o centro de um serviço da Torá. O Eterno tem que ser o centro da nossa vida. Se nós estivermos centrados nesse Hashem, nesse Todo-Poderoso, tudo vai funcionar perfeitamente. E como Deus não escolhe nada aleatoriamente, tudo é previamente planejado. Olha que interessante. Ainda falando de Betsael, olha que coisa linda. Esse garoto era carpinteiro. Esse menino era da tribo de Judá. Está começando a fazer uma correlação aí? O pai dele se chamava Uri, que traduzido isso do hebraico é minha luz. Puxa vida! Carpinteiro da tribo de Judá e o pai chamava minha luz. Deus, ele brinca com as palavras. É fabuloso, ele brinca com a história. É lindo, maravilhoso. Nós estamos falando de algo que aconteceu aqui há quase 3.000 anos antes de Yeshua, antes de Jesus. Antes de Jesus, o Messias, de Jesus, o Messias, Yeshua, Hamashia, estar na terra. Ele escolhe um menino, Betsael, que nada mais é do que a tipificação do Mashiach, do Messias, da tribo de Judá, carpinteiro, e o pai dele, minha luz. Quem é o pai do Messias? A minha luz. O Or, a luz da eternidade, que sempre brilhou.
O menino, dotado de todo conhecimento, de todos os dons de artífice, lapidador de pedras, um expert, moldava o ouro, moldava a prata e lapidava as pedras preciosas. Esse garoto tinha somente 13 anos de idade. Só que tem um pequeno detalhe. Com 13 anos, o que está profetizado no livro de Ishayahu, no livro de Isaías, lá no capítulo 11, sobre os 7 ruas de Adonai, os 7 espíritos de Deus, repousaram sobre Betsael. Esses 7 espíritos que repousaram sobre ele, quando Moshe foi explicar para ele as peças que ele havia visto em cima do Monte Sinai, Betsael olha para Moshe e diz assim para ele: eu já sei como tem que ser feito. Porque os 7 ruas de Adonai já haviam repousado sobre ele. O espírito de Hashem, os 7, já tinha mostrado para ele a dimensão, a profundidade, todos os mínimos detalhes da confecção das peças do Mishkan. Ele só teve que coordenar a equipe de artífices, de artesãos, de escultores. Fantástico. Então esse menino, dotado de todo esse conhecimento, dotado de todo esse poder que veio dos céus, ele nada mais é do que a tipologia. Ele é o exemplo, a figura, aquilo que já profetizava a vinda do Mashiach, do Messias. Betsael, com apenas 13 anos de idade, mostrou para todo Israel o quão poderoso é Hashem. Quando ele quer fazer, ele vai fazer. Não importa se a pessoa tem 15, 18, ou 25 ou 55. Então olha que coisa interessante. Isso veio logo depois do bezerro de ouro. Então, todo esse dom que Hashem deu a esses jovens foi para curar a ferida, a afronta, o pecado de idolatria do bezerro de ouro. Deus então reverteu todo o processo através dessa unção sobre esses jovens. Se nós formos lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17, olha que lindo que está escrito, ó. Se alguém destruir a casa de Deus, se alguém destruir a casa do santo, o Beit, casa, Hamikdash, a casa do santo, o Eterno o destruirá. Porque a casa do Todo-Poderoso, a casa do santo, o Beit Hamikdash, é santo. E vocês mesmos são esse Beit. O Senhor está dizendo aqui, ó. Eu tive que separar um Betsael com todos os 7 espíritos, dotá-lo de todo conhecimento e sabedoria, para que tudo que ele colocar dentro do Mishkan seja sagrado. Todas as peças do templo têm que ser milimetricamente calculado, porque são santas. Vocês, que são o meu templo, que são o meu Beit, a minha habitação, o que tem dentro de vocês? Tem que ser puramente santo. O templo, ele era coberto por peles de animais. Os pilares eram de madeira de acácia. Madeira de acácia representa o homem. E as peles que cobriam o Mishkan é a pele que cobre o seu corpo. A nossa pele é a pele que revestia o Mishkan. Agora lá dentro tinha que ter um candelabro que ficava aceso 24 horas. O seu candelabro tem que estar aceso 24 horas. Lá dentro tinha a mesa dos pães. Os pães representam a vida, os pães representam o pão da vida. Aquele que nasceu na cidade do pão, chamada Bethlehem. Então, dessa morada, dentro dessa Beit, aqui dentro da nossa Beit, tem que ter o pão da vida, que é a mesa dos pães da propiciação. Tem que estar lá dentro. A bacia da lavagem das mãos tem que estar dentro de nós.
A lavagem significa purificação. Você tem que estar todo dia com as suas mãos lavadas. Você tem que estar todos os dias com a sua purificação em dia. Você tem que estar todos os dias lavado, segundo aquilo que ele colocou dentro do Beit HaMikdash. Mas na porta do Mishkan, tinha também o altar do sacrifício. Sacrificava-se lá fora para adorar lá dentro. Então o Senhor estava dizendo aqui, toda adoração é seguida de sacrifício. Quando você se aproxima de mim para me adorar, você tem que ter passado pelo altar do sacrifício. Você tem que ter oferecido o cordeiro lá. Nós não vamos aqui pegar essa mensagem para falar que você tem que dar tudo que você tem aí para poder entrar no lugar dos santos. Mas o Senhor está dizendo aqui que o seu sacrifício é você se disponibilizar. O seu sacrifício é você sair dessa mornidão, dessa zona de conforto. É você buscar ao Senhor em todo o tempo. É você disponibilizar o teu tempo. Então, faça um sacrifício. De todas as formas. Entra departamento financeiro? Entra. Mas entra todas as maneiras de você se educar, de você se policiar e ter tempo para Hashem. Então, quando o Senhor diz aqui, aquele que destruir a minha casa de adoração. O que é destruir? É você consumir o tempo todo da tua vida com porcaria, com TV, ficar o tempo todo se desgastando com coisas banais. Hoje nós estamos numa moda que você tem que ter um corpo, uma fisicultura perfeita, todo bonito. Então não, nada contra, pode ir nas academias, pode fazer musculação o tempo que você quiser, mas nós temos que notar o seguinte: quantas horas eu tenho dedicado para cuidar da minha casa carnal, quantas horas eu tenho para cumprir lá na minha academia, onde eu frequento, e quanto tempo eu tenho para adorar o meu Deus. Como você tem cuidado, como você tem limpado, como você tem higienizado, como você tem tido o cuidado dessa kahal, dessa casa que nós começamos lá atrás, que ele disse que eram duas parashiot, que são unidas, o Hashem colocou duas, uma kahal e a outra o valor de cada indivíduo. Então, que valor você tem? Que tipo de morada, de habitação, quais os cuidados que você está tendo com essa habitação para fazer parte dessa kahal? Então, como você tem unido essas duas parashiot, essas duas porções? Você está procurando o valor necessário que Deus te chamou? Está cumprindo segundo Deus te chamou? Chamou alguns para serem conselheiros, outros para orar, intercessão pelos outros. Chamou alguns para investirem na obra, para fazer o projeto continuar. Chamou outros para louvarem, chamou outros para serviços gerais, tantos departamentos na casa, na Beit. Então o Eterno, quando ele fez dezenas de peças diferentes para colocar dentro do tabernáculo, ele estava dizendo, nenhuma peça se parece com a outra. As peças são diferentes, cada uma tem a sua santidade, cada uma tem o seu utensílio, tem a sua finalidade. Isso é muito importante nós entendermos. Nem todos fomos chamados para cantar. Imagine eu se eu estivesse cantando. Ninguém viria na casa, na Beit, para ouvir o Rosh Marco cantando. Eu não toco nem ensino. Imagina, o que sairia se eu fosse tocar algum instrumento ali. Então o Eterno chamou cada um para ser um instrumento dentro da tua casa. Então nós devemos fazer da melhor forma, da melhor maneira. Aquilo que o Eterno te chamou, não sou eu quem vai fazer, é você. É Betsael. Ou o Holiav. Precisa saber qual a posição que você se encontra. E não ficarmos nessa letargia, lentidão que nós estamos nesses dias. Às vezes eu fico pensando, a prefeitura da cidade decretou todos os estabelecimentos fechados. O governo do país daqui a pouco vai decretar também uma quarentena nacional. Fico eu pensando com aqueles que já não gostam muito de sair para trabalhar. Esse povo está numa alegria violenta, porque estão assim, oh Deus, que quarentena abençoada. Eu já não gosto de levantar cedo. Demorou esse corona. A coisa é tão cruel, irmãos, que nós chegamos a esse cúmulo. E
para servir a Deus, mais difícil ainda. Como eu vi uma postagem hoje, se não me falha a memória, acho que um pastor, um líder, postou da seguinte forma: tantos crentes brigando porque o Estado, porque os nossos governantes pediu para fecharem as igrejas. Eles estão brigando, estão nervosos. Mas esses mesmos que estão brigando, quando a igreja está aberta, eles faltam do culto. Eu queria entender. Eu realmente gostaria de entender. Então, como está a tua Beit, o teu Beit, a tua morada? Como está o teu Beit Hamikdash, a casa de santidade, aonde o Rua vai habitar? Como está? E nós encerramos aqui, ó. Olha que coisa interessante, preste atenção. Betsael foi chamado para preparar o Mishkan, que nada mais é que o Beit HaMikdash. Porém, não podia ter sido feito o Beit HaMikdash no deserto de pedras, de alvenaria, de blocos de pedra, porque como transportaria isso do deserto para dentro da terra de Eretz Israel? Ficaria muito mais difícil transportar as rochas. Então o Senhor fez um tabernáculo itinerante, ambulante, que se deslocasse, que andasse junto com o povo, até que ele tomasse posse da terra prometida. E lá em cima do Har Zion, em cima do Monte Sião, fosse feito definitivamente, em cima da pedra da Even Shetiar, fosse feito definitivamente o Beit HaMikdash. Então, o que acontece? Se nós somos o tabernáculo, se o Eterno entra em tantos detalhes para nos explicar como Ele nos quer, Ele também diz lá em 1 Pedro, capítulo 2, 5, olha que lindo isso aqui, olha que lindo. Vocês mesmos, como pedras vivas, o Beit HaMikdash. Já está falando aqui, porque estamos em 1 Pedro. A linguagem que ele está usando já é da Brit Hadashah. Os apóstolos e os discípulos da época de Yeshua, quando liam esse texto, já estavam entendendo que ele estava falando do templo de alvenaria, de pedra. Porque o Mishkan tinha ficado até lá na fronteira. Antes de atravessar o Yarden, antes de entrar para a terra prometida, o Mishkan foi usado até no deserto, enquanto estavam lá peregrinando. Mas assim que eles tomam posse da terra, o Eterno já manda construir um prédio, um edifício, que contém pedras, rochas gigantescas, que nós temos os resíduos dele ainda lá hoje, com o Kotel. O muro de oração, é parte do projeto do Beit HaMikdash. E aí, 1 Pedro está registrado da seguinte forma, capítulo 2, versículo 5. Vocês mesmos, como pedras vivas, estão sendo utilizados na edificação de uma casa espiritual, de um Mishkan, ou do Beit HaMikdash. Vocês estão sendo utilizados na edificação. Agora, quem é você? Você é a pedra? Ou você é o candelabro? Você é a pedra da parede? Ou você é o pão, a mesa dos pães da propiciação? Quem é você? Em qual departamento? Onde que Betsael trabalhou na tua vida? Onde o artífice, onde o arquiteto do Eterno trabalhou em você? Em qual departamento você foi lapidado para exercer a sua função dentro do Beit HaMikdash? Então lá em 1 Pedro ele diz assim: e vocês mesmos, como pedras vivas, estão sendo utilizados na edificação de uma casa espiritual, uma casa onde o Senhor diz que lá Ele habita. E o Senhor diz bem claro na sua palavra, Ele diz: o Eterno não habita em casa feita por mãos de homens. Então não adianta eu dizer que esse prédio aqui ele é sagrado, não adianta eu despejar óleo nas paredes, azeite, e dizer que essa casa é sagrada, é consagrada. Não adianta, porque a Beit, a casa, sois vós. Então ele está dizendo aqui, para serem o quê? Kohanim, sacerdotes, separados para Deus, para Hashem, para o Eterno, a fim de oferecerem o quê? Sacrifícios espirituais. O que eu te disse? Que o Mishkan e mesmo o Beit HaMikdash, antes de você passar a porta principal para dentro, antes do sacerdote passar a porta do Mishkan para dentro, antes do sacerdote passar a porta do Beit HaMikdash para dentro, a primeira coisa que ele via na porta principal, um pouco mais à frente da porta, bem no centro da porta, ele via o altar do sacrifício. Não entra sem antes sacrificar.
E o que Pedro está dizendo aqui? O que 1 Pedro está dizendo aqui? Vocês são sacerdotes, sim. Kohanim, sim. Separados para Deus, sim. A fim de oferecerem sacrifícios. Passe primeiro lá no departamento de sacrifícios espirituais aceitáveis, antes de entrar no Santo dos Santos. A Ele, por intermédio de Yeshua, Jesus, o Messias. Olha que coisa interessante isso aqui. Essa porção nos mostra um jovem que foi capacitado de dons espirituais fantásticos, fabulosos. Coisas do além mesmo, que veio da glória do eterno, do trono do eterno. E ele nos dá a dica de como nos lapidarmos, nos prepararmos para que a Shekhinah, olha lá, vamos juntar o nome dos meninos aí, o Orilad e Betzael. Vamos nos preparar para que a glória, para que a bênção, para que a unção, para que a nuvem paire sobre nós, para que sejamos realmente a tenda de habitação do Todo-Poderoso. Baruch Hashem? Amém? Então, note que são muitos detalhes. Para você ser habitação, a necessidade de lapidação, a necessidade de sacrifício, a necessidade de entender cada ponto, cada unção, cada lugar determinado onde você foi chamado. E naquilo que você foi chamado, exerça com excelência, porque assim é necessário que façamos para a honra e a glória do Todo-Poderoso Baruch Hashem. Em o nome de Yeshua HaMashiach, em o nome de Jesus o Messias, eu glorifico ao Todo-Poderoso que nos deu a oportunidade nessa tarde de estarmos juntos, podermos adorar, podermos fazer o serviço da Torá aqui nesse lugar, segundo a sua vontade. Baruch Hashem, que o Kadosh Baruch Hu sempre esteja sobre a vida de cada um de vocês. Você que está em casa, vocês que estão nos assistindo, que a bênção do Eterno vos alcance. A nossa família que está lá em Bridgeport, nos Estados Unidos, no norte da América. Aos nossos amigos e familiares, que são nossas famílias já, que estão em Porto, em Portugal. A todos aqueles que têm nos assistido, que as bênçãos do Senhor, de norte a sul, leste a oeste, nos 4 cantos deste planeta, que as bênçãos do Todo-Poderoso vos alcance em o nome de Yeshua, em o nome de Jesus, o Messias. Amém, amém, amém. Baruch Hashem. Amém. Yevarecha Adonai veishmerecha, Yaev Adonai panamelecha viunecha, Issa Adonai, Adonai panavelecha, veasem lecha, Shalom.